tem uma questão interessante aí. ROV, a gente aprendeu lá na escola da titia Teteia que antes de consoante a gente usa A e antes de vogal a Sim, gente usa N. Aí a professora malucona colocou N antes de eu já ROV. ia Tá certo ou tá errado isso daí? Pronuncia aí. ROV. R-O-V. Qual que é o primeiro som? É uma vogal ou uma consoante? R. R, vogal. É uma coisa muito comum que acontece nos cursos e, enfim, no geral. Eles ensinam o mais fácil e aí eles falam assim, ó, antes de consoante você vai usar A e antes de vogal você vai usar N. Então, ó, a book e an apple. São sempre esses exemplos, já não é? A book This is and true. apple. B is a consonant in a apple, a vowel, ok. Mas você não tem que pensar que é a consoante ou a vogal. Você tem que pensar em som de consoante e som de vogal. Tudo no inglês é muito fonético. Então você não tem que pensar no que está escrito, você tem que pensar no fonético, na fala, no som daquilo ali. Então, quando eu falo book, tudo que é consoante, ela tem uma dificuldade para sair, ó. Book, car, notebook, tá vendo? N, B, C, D, tudo tem uma interrupção. Agora, olha as vogais. A, E, I, O, U. O som simplesmente sai. Isso é uma vogal. E quando tem uma pequena interrupção, mesmo que pouca, por exemplo, S, mesmo que seja só assim, mas apertei o som, pronto, é uma consoante. Quando eu falo R ou V, quando eu falo a sigla ela é escrita com R, R-O-V. Mas quando eu pronuncio o R, é um som de vogal, ó. R ou V. R ou V. É um A. Para falar o R, eu falo o A antes do R, ok? Então, N, R ou V, Trini, ok? Vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês compararem. O H, às vezes, ele é silencioso, silent, igual no português, quando eu Uhum. falo hospital, mas em inglês eu falo hospital, e eu tenho também a palavra hour. O que é hour? Hospital e hour. Os dois têm H, mas cada um vai ter um artigo aí diferente. Então eu vou dizer a hospital or an hospital. E eu vou dizer a hour ou eu vou dizer an hour. Então pensa no próximo som. Qual é o primeiro som que você fala? É de uma consoante ou é de uma vogal? Então quando eu falo hospital, tem algum bloqueiozinho, né? Alguma coisa dificulta o meu ar. Diferente de quando eu falo hour. Olha como o som sai livre. Hour, hour. Então, hospital é uma consoante, o H é consoante. Então, quando eu falo hospital, eu vou dizer a hospital ou eu vou dizer an hospital? Compara com o book e o apple. A hospital. Antes de som de consoante, eu vou usar o A. E agora, hour. Eu digo a hour ou an hour? An hour. Porque o próximo som não é de consoante, ó. Hour. Eu estou falando A. É uma vogal, então, an hour. Então, pensem sempre no som que você vai falar próximo, ok? Lembrando que isso aqui funciona para singular. Plural, não uso nenhum nem outro, ok? Esse A e esse N, eles têm o mesmo significado. Eles significam uma. Um hospital, uma hora. Enquanto que a nossa lógica na língua portuguesa é masculino e feminino, uma hora, um hospital. Hospital masculino, hora feminino. No inglês é puramente fonético, som e fala. Consoante, vogal, A, N. Acabou. Só isso. Ok? Então já sabe, se for estudar com a tia Teteia, e a tia Teteia falar que é consoante e vogal, já sabe que está errado. Muito mais fácil explicar assim, sabe por quê? Quem não tem esse som. Faz sentido? Pronto, você já ensina aqui, ó, quando é som de vogal, quando é som de consoante. Acabou. Agora repete comigo aí, ó. A hospital. In hospital. Qual que é mais fácil para falar? A hospital, né? Agora, olha esse. An hour. A hour. Não é estranho? Não é natural. É, A gente dá uma pausa. Por quê? Porque é tudo vogal. E quando é vogal, a gente conecta tudo. Em qualquer língua. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu vou para o hospital. Eu vou pro hospital. Eu escrevo para o.
no e-mail para o meu chefe. Mas quando eu falo pro. E não é errado. É porque a gente está falando. E o natural de qualquer língua viva, línguas que estão sendo usadas por seres humanos, ou seja, o latim não é uma língua viva. Quando a gente está falando uma língua viva, o natural é a gente diminuir, porque a gente quer comunicar. A gente não quer ficar pensando e falando um monte de coisa. A gente quer comunicar. O foco é comunicar, ok? Então, pro, a gente já sabe que é para o, right? An hour é muito mais fácil para o ser humano produzir do que a hour. Não, não vai rolar. I'm going to be there in a hour. É até difícil para falar. In a hour. In an hour. Acabou. Resolveu o problema. Ok? So, an ROV training. Okay, all right. I am an engineer. Let's repeat. Engineer é uma palavra que começa com uma vogal, certo? Começa com E. Então, antes de engineer, da palavra que começa com vogal, eu vou utilizar an. Eu sou uma ou um engenheiro, ok? Então, I am an engineer. Palavras que começam com E, eu vou utilizar an. Palavras que começam com consoante, A. For example, book. Book começa com B. A book. A book. Engineer. An engineer. Aí você junta tudo, ó. An engineer. Então, enquanto na língua portuguesa nós usamos masculino e feminino, a língua inglesa está preocupada com a fala, o que é mais fácil para eu pronunciar, tá bom? É uma língua muito fonética.